Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante na carreira do profissional de finanças, que é o preparo de relatórios. Mas hoje eu não vou demonstrar nenhuma planilha, eu vou falar sobre os aspectos conceituais que impactam o dia a dia e o desenvolvimento do profissional de finanças na área de planejamento financeiro. Esse é um vídeo que eu gosto de trazer dentro de um tema chamado Seja Promovido na Área Financeira e que você possa aproveitar essas dicas, né, e modelos e exemplos que eu vou estar aqui comentando para que você possa decolar na sua carreira. Aqui, neste meu canal, nós discutimos conteúdos e estratégias para a sua jornada da carreira financeira para que você possa aprender como ser promovido atuando, né, na área de FP&A, controladoria, e se tornar um especialista financeiro FP&A, né, atuando na área mais estratégica de finanças. Eu sou o Leandro Gomes, se você não me conhece, e hoje eu vou falar sobre esse tema tão importante que são os relatórios no dia a dia da área. E para começar, aonde a gente inicia. Então, eu vou diminuir aqui a minha câmera para que vocês possam ver aqui a minha tela. Bom, dentro desse tema, que é tão fundamental para quem atua na área organizacional das empresas, é o que eu chamo de, o primeiro tema é as perguntas essenciais que você deve realizar, ok? Então, o que isso seria? Então, vamos enumerar isso. Primeiro ponto, você tem que entender o objetivo final de um determinado pedido, né, do gestor ou de algum responsável, que seria esse relatório. O número 2 seria você entender quais premissas são as mais importantes. Quais premissas são importantes? Vamos chamar assim. Ok? Depois, número 3. Qual o prazo? E aí eu vou trazer no detalhe aqui cada uma delas. Qual o prazo de entrega esperado, né? Por quem foi o solicitante. Então, para a gente começar, vamos pensar aqui nesses 3 itens. O primeiro deles, é muito importante você entender o objetivo. Por quê? Porque acontece e não vamos dizer assim, sempre vai acontecer, né? E isso ocorre e vai acontecer mais de uma vez com você. O que é? É você, às vezes, não entender o porquê daquela solicitação e isso naturalmente impactar a ordem de prioridade daquilo que você tem que executar, muitas vezes o grau de importância que você vai demandar ali a concentração, a sua energia, e naturalmente isso pode impactar uma série de outras coisas em relação às tarefas, às entregas e naturalmente a sua imagem, né? A sua postura dentro do departamento e da companhia. Então, o primeiro passo é isso. Entenda o objetivo final, porque muitas vezes isso também vai impactar a forma que você prepara a informação. Por exemplo, se você recebe uma informação de um pedido de um relatório de faturamento, onde você destaque os principais produtos e também as informações relativas aos canais de venda da companhia, pensando aí numa empresa de varejo. Então você começa a preparar aquele relatório, um relatório extenso, com informações acumuladas ali de talvez 6 meses. Depois seria interessante comparar com o ano anterior, então você vai ter que preparar também a base histórica do ano anterior. E aí, no processo quase ali final, que você está finalizando, terminando, você preparou os produtos pelo período, pelos meses e os canais. Só que muitas vezes você, sem saber o objetivo final, você acaba não levando a informação já previamente completa ou preparada para análise. E isso significa o quê? Significa que às vezes os responsáveis queriam ver o impacto dos canais em relação às vendas e os produtos em cada canal. Então você acaba não tendo essa informação muito clara ao início, de quando você prepara esse relatório, e você acaba
não preparando ou não direcionando para esse objetivo, e aí ao final, na hora que você apresenta ou leva essa informação, a pessoa vai te dizer, mas não era isso que eu precisava com a visão resumida dos canais. Você consegue arrumar isso? E tem certas situações que o gestor pode dizer, poxa, eu esqueci de te avisar, você pode corrigir e está tudo bem. E tem situações também que às vezes o gestor, no meio do calor, de pressão, de cobrança, às vezes do CEO, do CFO ou de outro diretor, ele acaba achando que te disse isso, entende? E isso vai comprometer, às vezes, tanto a relação quanto a sua paciência e a dele. Então é muito importante deixar muito claro desde o início o que o que a pessoa espera, né? O seu cliente interno espera de você. Então, por mais que você tenha que refazer a pergunta, tenha que entender no detalhe, anotar, desenhar para a pessoa, mas faça até tirar todas as dúvidas possíveis. Então, são as perguntas essenciais que eu chamo aqui, ok? Bom, depois, número 2, quais premissas são importantes? Então, naturalmente, você vai pontuando e vai fechando esses pontos soltos aí. Então, você entende o objetivo, depois as premissas mais importantes, ou quais delas, né, seriam mais importantes. E aí, naturalmente, isso vai te ajudar também a entender qual o direcionamento que aquele relatório, com aquela base de dados, aquela informação, ela vai se dar a partir dali. Então, por exemplo, vou trazer por experiência própria. Numa empresa multinacional espanhola que trabalhei, que atuei, a gente preparava muita informação histórica para analisar os projetos. E aí, em um determinado momento, a gente selecionava ali dentro do que tinha que extrair do sistema, colunas e linhas, e dentro dessas colunas a gente selecionava as principais informações. Como a gente tinha, muitas vezes, um retrabalho, porque quando a gente levava a informação que era nos solicitado, sempre tinha um quê a mais de, poderia inserir mais uma informação, então a gente aprendeu que era muito mais ágil e prático levar basicamente as principais informações e premissas, que seriam as colunas dessas bases que nós extraíamos do sistema, do que simplesmente fazer um recorte, vamos dizer, específico ali, e às vezes, por não ter aquela determinada coluna, a gente tinha um retrabalho de voltar e repreparar ali, retrabalhar a informação. Então, entender as premissas vai te dar um norte de dizer, se eu tenho que falar sobre cliente, naturalmente ele vai pedir sobre produto, pode pedir sobre o canal de vendas, pode pedir por SKU, pode pedir por responsável, pode pedir, enfim, você entende? Você acaba conectando aquilo que tem, né, uma relação entre as informações. Então isso é muito importante também. E por último, não menos importante, é alinhar expectativas em relação qual o prazo de entrega esperado pelo gestor ou pelo cliente interno. Entende? Por quê? Porque muitas vezes você entende que aquilo é para o final do dia ou que é para o próximo daqui um dia ou 2 dias e naturalmente não, aquela informação era urgente e você tem que simplesmente largar o que você está fazendo ou preparando e focar, né, como prioridade naquela nova solicitação. Então é importantíssimo entender o prazo, por mais que pareça muito óbvio ou chato perguntar, só que naturalmente isso também vai te dar um poder do quê? De negociar prazos ou pelo menos algumas horinhas ali, né? Que às vezes você tem que se preparar para trazer aquela informação. Então isso é importante porque às vezes você está no meio de uma outra entrega muito importante, um processo de fechamento, te pedem uma tarefa emergencial, né? E você acaba virando ali o apaga-incêndio. Então, para você não correr riscos e alinhar expectativas, é você fazer essa pergunta tão essencial que é qual é o prazo esperado. Se a pessoa falar daqui 30 minutos, você pode negociar e falar, pode ser daqui 1 hora, que eu estou fechando tal problema, tal situação, eu preciso me preparar, entende? Então você vai tentar negociar isso da melhor forma, sem causar um estresse adicional, para que você tenha um pouco ali de tranquilidade para preparar, validar a informação, tá bom? Legal. Bom, aí o próximo tópico aqui é você, depois que preparou, você vai focar aonde? Focar na conclusão desse relatório. Por quê? Porque
Porque na conclusão é quando você tenta olhar com uma visão mais simplificada de como você pode estar deixando passar alguma informação ou não validou algum ponto importante, e isso faz você naturalmente questionar, né? Questione se a informação está fazendo sentido, né? Com base naquilo que você iniciou o preparo dessas informações. Eu vou arrumar aqui a minha câmera, deixar menorzinho aqui, e aí você consegue me ver aqui. Ok? Então se questione, né? Porque o que é isso, né, no final do dia? É você validar a sua própria informação. Eu passei por algumas situações onde eu não tinha tempo e eu não analisava as minhas informações que eu preparava. Isso gerava, não analisava. Vou até colocar aqui, ó, não analisava por falta de tempo. Até vou fazer uma brincadeira aqui, uma relação que é para quem conhece o programa MasterChef. Aquela competição de preparo de pratos e tudo mais. E muitas vezes a pessoa ali, ela tem o dom, ela sabe cozinhar, só que ela se perdeu no tempo. Ela, vamos dizer que não conseguiu, mesmo ela sabendo executar dentro de uma pressão que ela tinha de entrega, de timing, né? E ela faltou o quê? Faltou a conclusão, faltou ela fazer o preparo final, de pôr no prato, de deixar mais bonito, de saber entregar, né? Então, lembre-se disso. Lembre-se, saber entregar a informação ou o relatório. Entregar o relatório. Ok? Então, é muito importante isso. Saber entregar é tão importante, né? Naturalmente é como você vende o seu próprio trabalho, né? Você chegar para um gestor ou na hora de mandar por e-mail ou de alinhar numa reunião, você apresentar previamente, lhe mostrar como você construiu, isso vai te dar uma outra postura, uma outra visibilidade sobre o domínio que você tem, sobre a forma que você faz e executa o seu trabalho. Não é simplesmente preparou uma planilha, manda por e-mail, não conversa, não alinha, e aí naturalmente se tiver um problema, parece que você foi muito relapso de não ter uma expectativa de ajustar aquilo que era esperado. Então pense nisso, tá bom? Legal. Bom, seguindo aqui, esse processo é muito importante, que ali você pode pegar potenciais situações de erro ou de melhorias, que você vai ter, às vezes, ali mais 5 minutos finais para executar e fechar toda essa análise, e isso vai ajudar, né, como você entrega com maior qualidade. Perfeito? Então, legal. Bom, após você se questionar, né, essa fase aí final, você vai avaliar, né, e você já vai ter se perguntado se está fazendo sentido a informação, se tudo aquilo que estavam te pedindo deu certo, né, e aí você pode ainda ir além disso e fazer a seguinte pergunta, fazer quase que uma simulação. O que poderiam questionar com base nessas informações? Então pense sempre nisso. Ok? Por quê? Porque aqui você também pode ter alguns insights. E aí, naturalmente, você se prepara, se antevém a potenciais perguntas perigosas ou capciosas ali na hora de você entregar essa informação, esse trabalho. Então, o que poderiam questionar com base nessas informações? Busque se antecipar potenciais perguntas busca antecipar potenciais perguntas. Por que isso? Porque você vai conseguir naturalmente ter pelo menos um caminho, né, uma solução, e isso às vezes são milésimos de segundos. Se você não está preparado, você tem que dar uma resposta, você tem que dar pelo menos demonstrar um certo domínio daquilo que você fez. E quando a gente não está conectado com aquilo que nós fizemos, é porque ou a gente não fez com a devida atenção, e isso fica muito claro, né,
perante os outros que a gente não teve um cuidado, não teve uma análise mais apurada. Então tenha essa preocupação também, tá bom? E uma outra maneira de você matar essa questão chave de você não esquecer disso, é você se colocar no papel da seguinte situação. Aí eu vou colocar aqui agora. E se eu fosse o dono da empresa? Certo? Dentro daquele problema, daquela pergunta essencial de entender o objetivo, né? Se você fosse o dono da empresa, o que você gostaria, né? O que você gostaria de visualizar? Pensa comigo, certo? Se a gente está falando de uma visão de canais, de vendas por produto, e você está avaliando, entendeu que a questão do negócio aqui é você entender a questão essencial, né? É você entender as vendas dos produtos pelos canais, você vai começar a fazer algumas perguntas em cima daquilo que você preparou, né? Então, a primeira pergunta qual seria? Qual o melhor canal em relação a volume, por exemplo, de vendas, certo? Depois, qual o canal mais rentável? Então aí independe do volume, mas depende sim da rentabilidade, da margem de lucro, por exemplo, entre os canais. Entende as perguntas? Você começa a identificar quando você começa a questionar a informação. E se você não faz de antemão ou tem um tempo final de preparar essas questões, você muitas vezes pode estar indo diretamente na toca dos leões e naturalmente se te perguntarem isso, você ficar com uma cara de interrogação e aí deixar de marcar um golaço aí na sua execução, na forma que você entrega o seu produto, que é um relatório às vezes como esse, que estava além das suas entregas, mas que foi pedido como emergencial, tá? Então, ok. Depois, quais produtos se destacam, por exemplo, ali um top 5, né? Top 5 maiores produtos entre os canais. E aí, dali você vai ter várias ideias. Quais produtos se repetem entre os melhores canais, qual o produto com pior rentabilidade, qual produto performa melhor em qual canal, comparando um com o outro, enfim. Você começa a cruzar as informações. Eu quero só que você tenha esse highlight de entender o quanto é importante você ter um tempinho no final, né, ao saber entregar o seu relatório, como eu falei, como você vender o seu trabalho, como você antecipar potenciais perguntas e naturalmente isso ajudar na forma que você entrega os resultados, tá bom? Bom, e aí, como que você naturalmente vai talvez até se autoavaliar ou, né, buscar com que às vezes até um colega do departamento, seja ali até um subordinado seu, se você for o gestor, você naturalmente mostrar e, vamos dizer, fazer uma troca, né, de entender se está bom ou ruim. Nada melhor que você ter alguém que você possa compartilhar e conversar no momento que você tem que entregar uma demanda que às vezes é super importante, né? Muitas vezes você percebe o tom do quanto aquilo está sendo discutido. E aí seria legal você ter essa percepção se o que você preparou está bom, se o que você preparou está dentro de uma qualidade aceitável. E se você tiver ainda mais um tempinho, é você trazer nessa conversa alguém que você tenha no dia a dia ali uma interação para ele avaliar e você naturalmente vai conversando sobre esse relatório como se você estivesse na reunião. Isso te antecipa também, baixa a sua ansiedade, até mesmo se você tiver que apresentar, você faz uma prévia ali com a pessoa que trabalha contigo, e isso vai te deixar mais calmo, vai talvez até fazer com que você, ao comece a falar, te dê mais segurança e naturalmente enxergue pontos cegos. Então, tente compartilhar com alguém do seu dia a dia. Isso irá te ajudar na forma de você apresentar ou descrever como o relatório foi
construído. Entende? Só o fato da gente ter alguém do lado que a gente confia, que a gente pode narrar ali como se fosse um simulado em relação àquilo que a gente preparou, faz com que a gente baixe essa ansiedade, se sinta mais seguro, identifique pontos cegos, e aqui isso é muito importante. Te faz identificar pontos cegos. Então, isso faz uma diferença absurda, porque é uma questão, às vezes, de 5 minutos que você faz esse exercício e que te dá uma confiança, que baixa a adrenalina, que faz você respirar e, naturalmente, quando for apresentar, é como se você já tivesse feito aquilo, mesmo que milésimos de segundo, te dá esse conforto de ter mais firmeza, né, na sua postura, olho no olho, atitude de uma pessoa que sabe o que está fazendo. E por mais que por dentro você está com receio, você está inseguro, você não tem certeza se aquela informação ainda foi a melhor possível pelo prazo que você teve, se foi uma coisa muito urgente, mas entende que isso faz você se tornar mais seguro na hora de você preparar e, naturalmente, contar a história toda. Então, isso é agir e atuar, como eu sempre falo, de forma estratégica. Isso vai fazer a diferença na sua carreira, vai te ajudar, né? Isso te posiciona como uma pessoa, um profissional que tem domínio, certo? Pensa comigo, você tem domínio das habilidades técnicas. E, naturalmente, em contrapartida, as coisas andam juntas, comportamentais, tá certo? Legal. Por fim, eu queria agora dizer aqui um ponto de análise que você também que vai te ajudar nesse sentido. Sempre, né, depois que você for apresentar, tente anotar e nas discussões, quando começa a enxergar as informações, que muitas vezes como funciona. Você vai para uma reunião, você faz um briefing inicial, apresenta aquilo que você preparou, fala, os canais estão esses, a informação que eu comparei é essa com essa, identifiquei esse canal que está melhor, esses produtos, rentabilidade e tal. Você antecipou muito dessas perguntas, você passa uma postura de domínio da informação e do que você está fazendo, e aí às vezes começa aquela briga, né, entre os responsáveis ou entre o seu gestor e o presidente, com o diretor comercial e nananã, você fica ali quietinho. E aí você começa a enxergar potenciais oportunidades numa próxima rodada, num próximo preparo, porque muitas vezes esses relatórios que surgem do nada acabam virando um relatório novo e que passa a ser utilizado semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, e aí você tem que naturalmente ter isso na rotina e incluir isso no seu cardápio de entregas. Então, o que eu digo aqui por fim? Sempre que você estiver nessas reuniões, preencha as lacunas, né? O que significa isso? Não deixe, né, informação solta e não deixe, vamos dizer assim, pontas soltas. Então, você vai identificar a oportunidade de ouvir alguma conversa e aí você vai preencher essas lacunas depois, anotando isso, para que você possa enxergar pontos que foram levantados e você antecipe isso. Antecipe soluções para minimizar problemas. Minimizar problemas, certo? Então é muito importante isso. Isso também vai te ajudar demais na sua segurança, na confiança que você entrega, nas soluções que você vai executar, tá bom? Bom, e aí, se você estiver seguro, né, confiante, né, com os dados, as informações que foram geradas, essas informações vão se tornar relevantes, e aí você pode até, depois que você passou por essas etapas, você pode até, no final de tudo isso, seguir em frente. Então, eu vou pôr aqui assim, ó, vá em frente e possa trazer, vá em frente, vamos pôr assim, ó, vá em frente. Faça suas recomendações, vamos chamar assim. O que isso significa? Significa que se você fez todo esse exercício, toda essa prévia, todo esse trabalho, processo de finalização,
processo de domínio do que você está levando e apresentando, entender os pontos cegos que às vezes deixaram solto ali, que você pode naturalmente ajudar, ou que você conectou e entendeu por ter feito e preparado a base, que existe, né, oportunidades de melhoria. Então você no final, você pode ir em frente nesse sentido de fazer recomendações ou mesmo ter sugestões. Então o que isso significa? Você pode concluir dentro de um processo final dessa reunião, se posicionando, isso é muito importante, né? Posicionamento, como profissional estratégico, posicionamento. É você colocar fatos ali na mesa dizendo assim, ó, eu identifiquei que lá na construção tinha tal informação, a gente poderia cruzar isso com isso, que vocês acham que faz sentido? Posso trazer, posso preparar uma prévia numa próxima reunião? Então, isso é seguir em frente e muitas vezes você marcar um golaço ali, fazer a recomendação, não ficar quietinho, não ficar oculto no meio de tudo isso. Você que preparou, você pôs a mão na massa, você iniciou aquilo tudo. Então se posicione, né? Isso vai te fazer dar segurança, vai te fazer perder medo, vai te fazer avançar, vai te fazer ser visto, né? E as pessoas te enxergarem dentro do ambiente ali corporativo. E isso vai te ajudar, naturalmente, a te colocar num próximo nível, né? Num nível que interage. Independente se você ainda é um analista sênior, coordenador, ou não chegou lá ainda como um controller, ou como um diretor, ou como um gerente. Não importa. O que importa é a atitude, a proatividade e o posicionamento em fazer acontecer. Tá bom? Só que, lembrando, mas, recado final, né? Sempre recordar é viver. Você deve, né, fazer tudo bem feito antes. Não adianta você querer ser o cara que vai vender a solução, mas você não tem certeza do que foi feito ali. Então entenda isso, né? Você deve fazer tudo muito bem feito antes. Ter uma base sólida, uma base de dados, para você ter segurança do que você está falando, tá? Base sólida da construção do modelo. O que é um relatório no final do dia? O relatório é uma visão que você preparou através de informações que você colheu de um sistema ou de outras planilhas ou de informações gerenciais, sistemas de informação gerencial, e que você modelou essa informação para chegar naquela visão que foi solicitado. Então você preparou, você cruzou uma informação com outra, você fez ali um resumo, seja numa tabela dinâmica ou trabalhou um ETL num Power Query da vida, enfim. Mas você fez esse trabalho de preparação. Então, né, tenha certeza da construção da sua base. Para quê? Para que você não coloque, ok? Tudo a perder. Eu já cansei de ver situações... Opa! Era aí que eu fiz alguma cagada aqui. Eu cansei de ver... Peraí que eu saí aqui. Só um segundo. Deixa eu arrumar aqui que eu apertei a tecla de atalho. Então você tem que... Só pra gente só arrumar aqui. Vamos voltar. Estou usando o Evernote. Peraí. Agora sim. Vamos voltar aqui. Aí. Bom, retomando no final, né? Para não colocar tudo a perder. Como eu estava falando, eu já cansei de ver profissionais que querem, às vezes, estar colocando a questão de se posicionar acima de tudo e não fez um trabalho bem feito, né? Um trabalho de base, aonde, às vezes, uma informação feita às pressas ou sem validar, ele quis ainda dar sugestões e aquilo virou, né, o tiro ao céu pela culatra e foi muito vergonhoso ver a situação e aquilo queimou, né? Literalmente queima o perfil, queima a imagem profissional daquela pessoa que só quer demonstrar que sabe ou que pode participar ou que pode fazer acontecer e não é bem assim, tá certo? Bom, e aí uma coisa que é interessante, você tem que sempre pensar também naquilo que é o mais importante, né? Como a regra de Pareto, né? Que a gente já está cansado de ouvir aí. Aquilo que é o mais importante gera a maior participação de resultado, né? Dentro de construção. Aquilo que são os 20% mais importantes que geram 80% do que a gente gostaria de ter de resultado.
Então, depois de tudo isso, né? Se você, após executar cada ciclo, novas demandas, né, em pouco tempo, você vai estar naturalmente jogando um outro nível, né, tornando você um profissional diferenciado. Então isso é muito, muito impactante, muito importante aí na construção, né, das suas entregas. Pensa o seguinte, é o que eu sempre falo, né? Se você, até vou colocar aqui, ó, você tem que, a cada ciclo, executar um pouco melhor do que você fez anteriormente. Por quê? Esse é o ciclo da melhoria contínua que você naturalmente vai começar a enxergar na sua carreira, no seu desenvolvimento, independente do nível que você esteja, tá? Seja do estagiário até o controller. Isso é um ciclo que você não pode deixar de perseguir, porque você precisa se tornar um pouco melhor a cada dia em comparação a você mesmo, tá? Então, sempre você vai ter esse ciclo, novas demandas, melhor preparo, maior eficiência na sua execução. Você começa a ter domínio e masteriza aquilo que você faz e entrega com maior agilidade e qualidade, ok? Então isso é muito importante, fundamental, é jogar o jogo do crescimento, né? O jogo real da vida real, o jogo da vida real corporativa, e você conseguir se destacar e crescer e decolar e seja promovido, atingindo resultados para a empresa, para o seu gestor. Então isso é muito importante. Deixa eu só arrumar aqui. Para o seu crescimento, seu desenvolvimento, tá bom? Bom, é isso, e mensagem final aqui eu vou deixar aquilo que eu sempre falo, que é o logo também aqui da minha empresa, que é, né, da Controladoria Prática. Faça isso, execute isso, e você vai conseguir, sabe o quê? Você vai conseguir naturalmente deixar, até por aqui maiúsculo e maior, deixar de ser o peão, né? O peão no sentido do xadrez, né? Do jogo do xadrez, a peça do peão. Deixar de ser o peão para você se tornar a torre de controle, que nada mais é que a atitude, a visão de controller atuando dentro da empresa. Seja o controller da sua vida profissional, independente do seu cargo, atue como um controller, né? Não atue como um peão, não se sinta menos, só que você precisa buscar esse jogo da melhoria contínua para sua carreira, para suas entregas, para que tudo isso torne você um profissional mais completo, que você enxergue potencial em si mesmo e que você consiga buscar desafios maiores que vão te levar para um próximo nível do jogo, onde você vai ter condições de negociar melhores empregos, melhores oportunidades, crescer rapidamente e, naturalmente, isso vai te dar um outro nível do jogo. Então, faça isso, execute, tenho certeza que vai te levar para o próximo jogo, para o próximo nível do jogo, e você vai conseguir ter segurança, confiança, habilidade técnica, comportamental, e isso vai te levar muito mais longe do que você imaginou. Eu sou prova disso. Eu comecei do zero, eu fui melhorando, fui executando, só que eu dentro do meu tempo de tentativas e erros. A ideia com todo o meu conteúdo, com todo o meu método, é que você acelere esse processo, como eu tenho feito com já centenas de alunos nível Brasil, para que você possa acelerar o seu processo, decolar na sua carreira, atingir resultados concretos e, naturalmente, se sentir mais preparado, seguro na sua caminhada, na sua jornada profissional. Tá certo? Se você gostou, depois compartilha esse vídeo, deixa o seu like aqui, o seu comentário, e eu fico muito feliz de alguma maneira estar podendo compartilhar conhecimento, experiência e toda aí a minha trajetória com vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.